dela? A sociedade. É o famoso Capitão do Mato na época da Casa Grande. Entendeu? Depois que você faz essa imagem dela, meu amigo, você entende tudo porque da corrupção atual. A polícia, na verdade, ela foi para proteger o império. E justamente contra quem? Contra o povo. A rebelião do povo. Para não deixar chegar até eles. Era um cinturão de proteção dos caras. Tem um autor chamado Luiz Althusser, que ele tem um livro chamado assim, Aparelhos Ideológicos do Estado. Cara, é muito bom esse livro. E ele cita, por exemplo, a polícia como um dos aparelhos ideológicos do Estado. Quando é que esse aparelho ideológico do Estado entra, por exemplo? Vou dar um exemplo simples, que aconteceu há bastante tempo, que eu nem sei qual ano foi. Quando, por exemplo, teve uma suposta greve de juízes. E teve greve dos professores. A quem a polícia estava a serviço do governo contendo? Os juízes, que é a alta classe do funcionalismo público, ou os professores? Vamos deixar o embate, pô. Tava lá. Metendo cacetete em cima dos professores. E até hoje... A polícia não é pro povo? É isso aí. Não é para dar segurança à população? O que ela faz em um movimento? Ela vai lá para tirar a população de cena. Isso. É algo totalmente inverso do que ela prega. Agora, no sistema manipulatório, porque a polícia não se vê como trabalhador. É isso aí. Ele dá uma classe. Ele não se vê como trabalhador. Mas é por isso. Porque ele foi pensando lá atrás. É todo um sistema que faz ele pensar hoje. Por isso que eu não demonizo o policial. Nem a força de segurança eu demonizo. Ela é essencial, sim. Agora, a gente tem que entender aonde ela se encaixa, se insere no contexto social nosso. Onde ela está inserida? Ela está inserida, ela vai te proteger em determinados momentos. Sim, ela pode, de repente, pô, fui assaltado, você vai lá agir. Mas, cara, quando você analisa uma questão dentro de um contexto totalmente social, aí você começa a analisar e pensar, pô, calma aí, 90% dos homicídios não são elucidados. Pô, e quem são as vítimas dos homicídios? A maioria, o povo, o pobre. Periférico. Periférico. Condomínio na Barra. Negro. Condomínio da Barra tem tráfico de drogas. A polícia entra. Proteção, pô, ela protege. A polícia entra tirando. Ela protege. Ela não entra, ela protege o condomínio. Ela entra tirando da favela. Mas O criminoso de ontem. Você está dizendo que a polícia entra atirando na favela. Se ela é recebida a tiro, vai dar flor? Não, mas ela tem que evitar o fronte nessa hora, porque tem vítima de tiro. Porque ela tem que pensar. Aí tem que pensar na o que vítima. acontece? O policial tem família. Mas tem que pensar na vítima policial. Sim, claro, com Então tem que certeza. aceitar o front. Tem que recuar. Se não tiver... Aí entra inteligência, né? Que não quer investir. Pode investir inteligência, mas não quer. Inocente. Eu não quero, por exemplo, morte de inocente, de morador, cidadão de bem, zero, não é para ter nenhum. Mas se a polícia entra e... Então o erro está em como ela entra. A configuração atual vai ter. Se a polícia... Por exemplo, Só um instantinho. Se a polícia entra para combater o crime ilegal, é recebida a tiro, não vai dar sorvete, não vai dar flor. Ou antes ela combate, Ela tá para reprimir. ela combate. Ela Ela combateu o crime. Ela tá para reprimir. Ela vai Sim, reprime, resolve. Ela resolveu. Ué, e se não reprimir? Tá, mas vamos lá. Então a gente não tem que pensar no problema em si. Então, como resolver? O problema existe. O problema existe. O problema existe. A polícia, através a instituição, polícia do governo, ela tem que reprimir e não resolver? Ou ela tem que parar, pensar e ver como resolver? Calma aí, só que eu vou te responder. A polícia ela tá para combater o crime. Porém, a polícia ela é refém de uma lei, que é o Código Penal, que tem lei de 1945, 50, que já está arcaica. Então, as leis têm que mudar. O amparato tem que ser feito. Mas olha só. Dá condição para a polícia combater. Porque se você analisar bem, vamos dizer aí, Inglaterra, Estados Unidos, França ou Espanha, a leis lá contra o crime tem leis pesadas. Leis pesadas quando a polícia prende. Que tanto, quer ver? Eu vou falar uma coisa para você.
para crime, Tá pronto aí, Pedro? para crime bárbaro, que nem aí, ó, repercutiu esse chinês que matou essa moça. Tem vários e vários outros crimes. Eu sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor da prisão perpétua para estrupador, filho que mata pai, mata mãe, maltrato de animais, certo? Não é igual lá no Homicídio de criança. Quem vai tocar depois é. Eu sou a favor da pena pesada, Pois ó, corta. apesar É só o de eu background. fazer classe da parte evangélica respeitando católico, ateu, qualquer religião. Mas eu sou a favor da pena de morte severa para crime bárbaro, como estupro e daí por em diante. Sendo evangélico, eu acredito que no Brasil tinha que ter essa votação. Deixa eu falar uma coisa com você rapidinho aqui. Pega aqui, ó. Pega Só para ter uma votação, para ter pena de morte severa. Pena de morte. Pode chamar? Ou Pode prisão chamar? Se perpétua. precisar. Oi, Por alô, quê? Kleber. Entre um bandido, entre um bandido e você que é cidadão de Ele é bem, educado, aquele bandido. O bandido que tem que morrer. Vamos botar aqui O perto. bandido que tem que ir pro cemitério. E você viver com a sua Eu sou família. DJ. professor de DJ. Porque você compra um celular, um carro, uma moto, ele te rouba e te mata com 5, 10 anos. Se for réu primário, já está solto. Não. Mesmo sendo réu primário, prisão perpétua ou pena de morte. E se for de menor, que é uma coisa que eu entendo que tem que ser feita. De menor, 15, 16 anos, matou, roubou. Completou 18 anos, não é para ter ficha limpa. Ele completa os 18, pegou uma pena de 30 e de 18 vai para penitenciária cumprir o restante. Ele tem 16 anos, ele cumpriu o Anderson, crime. Robson, Edu, Ele Marcelo. cumpriu. Até os André 18. Kleber. Tô quase Ficha gravando. limpa. Não é para ele ser solto. Ele tem que cumprir os dois ali na. Eu queria deixar o E papo, depois, eu queria deixar o papo o fluir, Anderson. E depois pro restante. Meu coração é apertado hoje. Tá Mas eu quero que vocês voltem aqui depois pra gente fazer uma resenha sem pauta. Que eu gosto do improviso. Porque tem muito. A visão é essa. Mas Tem hoje muito. a gente vai seguir uma pauta, Sim. porque são temas que. Como é que a gente pensa o nosso projeto? Pautas da semana, repercussão semanal. Sim. O que aconteceu na semana, a gente joga para cá, escolhe alguns temas e debate sobre eles. Às vezes você até foge um pouco da pauta, mas a gente volta para a pauta. E o que a gente pede para fazer sempre com o convidado? Um tá falando, o outro aguarda. A gente vai fazer tipo um rodízio. Você começa, eu falo, André fala, Marcelo fala e Carlos fala. Depois volta para você. Tem um tempo Para marcado. não ficar. Tem um tempo marcado. Não tem tempo, não. Porque para ele lá, eu posso direcionar. Sim. Eu falo, pede você, Eduardo, o que você acha? Entendeu? Eu posso direcionar. Entendeu? E a gente respeita a fala. E quando ele perceber que eu peço para cortar ele, eu vou entrar em mais alguém depois, entendeu? Sim. Não preciso falar, dá um tempinho aqui que o fulano vai falar agora, não preciso. Só em olhar para ele e fazer algum sinal, já vai se ligar que eu vou passar a vez para outro. Entendeu? Entendi. E a gente vai seguir essa demanda aí dessa forma. Beleza, galera? Não. Ah, pauta sim, tá aqui. Receberam aí? Bom, o que a gente precisa saber é que não é um teste de conhecimento, né? Todo mundo aqui gera opinião e sabe de alguma coisa. Assunto que você Assunto pra caramba. Tô patinando. Sou fraquinho de guerra, eu gosto de paz. Tá tranquilo. Beleza? E eu fiquei bem do lado de cá, gostei. É isso que eu ia falar com o André. André, por você ser um pouco menor, é bom você ficar no meio. Que isso não Tipo atrapalha. hambúrguer? É? Ou não? Ou é Sei posição? lá. Mas se ele ficar no meio, o Marcelo fecha ele. Se você afastar, que aí. Isso. Não precisa sair da. Aí já, Isso aí, ó. já melhorou. Aí, tá vendo? Isso aí. Eu fico escondidinho mesmo, que eu sou tímido. É, claro, pô. Marcelo Pô, Marque você Break. não tem Rapaz, fama, isso aqui é já é Marcelo o Marque cara, Break, né, cara. cara? Vai entrar, tá gravando? A gente vai entrar, tá? A gente vai entrar, tá? Olha lá a câmera ali. Lá de câmera ali, ó. Vamos entrar, galera. É bem diferente do... Em 1, 2, 3, 4.
Alô, galera, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo semanal, aquela conversa maneira com vocês, o nosso direto ao ponto. E essa semana temos aqui uma galera que é braba, hein? Eu vou ler aqui o nome dos nossos convidados. Carlos Eduardo, Marcelo, Anderson e meu amigo André. E aqui na mesa de som, meu